Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre base de um espaço vetorial. Na aula passada, a gente estudou sobre espaço gerado e vetores geradores. E naquela ocasião a gente viu que um vetor ele é capaz de gerar uma reta que passa pela origem. E da mesma forma, dois vetores não paralelos são capazes de gerar um plano que também passa pela origem. Se agora pensarmos em três vetores, dependendo da posição desses vetores, pensemos em vetores no R3, esses vetores poderão ou não gerar o próprio R3. Se esses vetores não forem vetores coplanares, eles irão gerar todo o R3. Se a esse conjunto de vetores coplanares inserirmos mais um outro, ainda assim iremos gerar o R3, mas imaginemos que se três vetores não conta do serviço, para que inserir mais um quarto? Base é exatamente isso. Base é o conjunto mínimo de vetores que são necessários para gerar um espaço vetorial. Então, no caso do R3, três vetores são suficientes, desde que sejam vetores linearmente independentes. Se a esses três vetores LI inserirmos mais um quarto vetor a esse conjunto, teremos vetores capazes de gerar o R3, mas não será um conjunto mínimo de vetores e, portanto, não será considerado uma base. Pois bem, hoje a gente vai estudar, como eu falei, base de um espaço vetorial e lá no finalzinho da aula um tipo particular e muito especial de base conhecido como base canônica. Vejamos. Dados os vetores V1, 1, 0, 3, V2, 3, 1, 1, V3, 3, 5, 5 e V4, 5, 6 e 3, são quatro vetores do R3, temos o seguinte. As combinações lineares de V1 geram os pontos da reta que passa pela origem e tem V1 como um vetor direção. Isso a gente viu na última aula. Aqui tem a representação geométrica e ali ao lado tem a representação algébrica. O espaço gerado por V1 é o conjunto do tipo A vezes V1, onde A pertence a R, ou seja, é A vezes 1, 0, 3, que são as coordenadas do V1. Esse A, torno a dizer, pertence a R, e ali a gente pode inserir o terno 000 e escrever 000 mais A vezes 1, 0, 3. Isso aí, recordando lá o curso de geometria analítica, é exatamente a equação de uma reta que passa pela origem e tem o vetor 1, 0, 3 como um vetor direção. Bom, naturalmente, o subespaço gerado, ou digamos o espaço gerado por V1, ele vai conter apenas os pontos daquela reta. Agora, consideremos as combinações lineares formadas a partir dos vetores V1 e V2. Essas combinações lineares irão gerar o plano que passa pela origem e contém representantes dos vetores V1 e V2, como apresenta aí, como nos mostra a figura. Então, do ponto de vista algébrico, de um lado você tem a representação geométrica, do outro lado você tem a representação algébrica. O espaço ou subespaço gerado por V1 e V2 é o conjunto das combinações lineares formadas a partir desses vetores. Então é um A vezes V1 mais um A1 vezes V1 mais um A2 vezes V2, onde A1 e A2 pertencem a R. E lá no finalzinho a gente tem 000 mais A1 vezes 1, 0, 3, mais A2 vezes 3, 1, 1, onde A1 e A2 pertencem a R. E isso aí é exatamente a equação de um plano que passa pela origem e tem representantes dos vetores V1 e V2. Bom, esses vetores, quando combinados, as suas combinações lineares geram apenas os pontos daquele plano. Então, se estivermos pensando em gerar o R3, dois vetores não conseguem dar conta desse serviço. Precisaremos inserir um terceiro. Olha só, as combinações lineares dos vetores V1, V2 e V3, agora sim, irão gerar qualquer ponto do R3.
Ali de um lado nós temos a representação geométrica, V1, V2 e V3. Veja que esses três vetores não estão contidos em um mesmo plano, e esses três vetores serão LI, ok? E do outro lado a gente tem a representação algébrica. O subespaço gerado por V1, V2 e V3 é o conjunto do tipo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3, sendo A1, A2 e A3 números reais. Então vai ficar A1 vezes 103, A2 vezes 313 e A3 vezes 335. Agora, as combinações lineares dos vetores V1, V2 e V3, os mesmos, tá? V1, V2 e V3 e V4, estou inserindo agora um quarto vetor, também geram o R3, então, também geram qualquer ponto do R3. Porque olha bem, se V1, V2 e V3 já conseguiam gerar todo o R3, se você insere mais um novo elemento, ainda assim você continua gerando todo o R3. E aí agora a gente tem o subespaço gerado por V1, V2, V3 e V4, é o conjunto das combinações lineares formadas com esses vetores. A1, V1, A2, V2, A3, V3, A4, V4, onde todos esses AIs aí, o A1, A2, A3 e A4, eles pertencem a R. E novamente aí, temos uma representação geométrica, veja que agora 4 vetores, do outro lado 3 vetores, mas qualquer que seja o caso, geramos todo o R3. Bom, e aí aparece uma questão. Por que utilizar 4 vetores se apenas 3 deles são suficientes para gerar o R3? E aí nesse caso, se eu posso trabalhar com 3, para que eu vou trabalhar com 4 se 3 fazem todo o serviço? E é assim que a gente vai trabalhar, exatamente com esse número mínimo de vetores. É um número mínimo, mas que é capaz de gerar qualquer vetor do espaço em estudo. Então, 1 ou 2 vetores não são capazes de gerar o R3. Um único vetor, não nulo, ele vai gerar uma reta. 2 vetores não paralelos, 2 vetores linearmente independentes, irão gerar um plano. 3 vetores não coplanares, ou seja, 3 vetores LI, eles irão gerar todo o R3. E, portanto, 3 é o número mínimo de vetores que precisamos para gerar todo o R3. Bom, mas são 3 vetores quaisquer? Não. Esses 3 vetores não podem pertencer ao mesmo plano, porque qualquer combinação linear feita a partir de 3 vetores coplanares, isso vai resultar em um vetor pertencente àquele mesmo plano. E aí a gente não consegue gerar um vetor fora. Então, pois é, a resposta é não. Por exemplo, os vetores V1, V2 e V5, quem é V5? V5 nesse exemplo é a soma de V1 mais V2. E aí vai ser igual a 4, 1 e 3. Olha só, V1, 1, 0, 3. V2, 3, 1, 1. Portanto, V5 sendo a soma, vai ficar 4, 1 e 4. Então vamos considerar esses 3 vetores, V1, V2 e V5. Esses 3 vetores só vão conseguir, quando combinados, gerar qualquer vetor que pertence ao plano gerado por V1 e V2. Olha só a figurinha, você tem ali V1 e V2, uma representação ali, um pedacinho do plano gerado por eles. A gente tem ali o V5, que é o vetor soma, e qualquer combinação deles três vai gerar um vetor, mas um vetor ali dentro. A gente não consegue gerar vetores fora daquele plano. E daí a gente conclui o seguinte, para gerar o R3 todo, não posso trabalhar com 3 vetores, com as combinações lineares de 3 vetores quaisquer. Esses 3 vetores, eles precisam ser linearmente independentes. É o que a gente vai ver. A questão que aparece é a seguinte, por que os vetores V1, V2 e V3 geram R3 e o mesmo não acontece com os vetores V1, V2 e V5? Eu antecipei a resposta, mas vamos lá. Vejamos, o V5 ele é igual a V1 mais V2 e, portanto, a gente tem que V1 mais V2 menos V5, isso é igual ao vetor nulo. E daí, a gente tem 1 vezes V1 mais 1 vezes V2 menos 1 vezes V5 igual ao vetor nulo. Isso faz com que a gente tenha condições de garantir que os vetores V1, V2 e V5 são vetores linearmente dependentes,
tendo em vista que aqueles escalares ali destacados com quadradinho, eles são escalares não nulos. Aí a gente precisa recordar lá a definição de vetores LD, ok? Bom, V1, V2 e V5, vetores linearmente dependentes, vetores LD. No entanto, se a gente estiver considerando os vetores V1, V2 e V3, vamos verificar se eles são ou não LD, se eles são LD ou se eles são LI. Bom, se A1, A2 e A3 são números reais, tais que A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 é igual ao vetor nulo, a gente tem o seguinte. As coordenadas do V1 são 1, 0, 3, então vai ficar 1 vezes 1, 0, 3, mais A2 vezes V2. O V2 tem coordenadas 3, 1, 1, mais A3 vezes V3. O V3 tem coordenadas 3, 5, 5. Isso igual a 0, 0, 0. Bom, aí nós iremos montar um sistema de equações. Obviamente, lá em cima a gente aplica uma espécie de distributiva, e a gente vai ter então o A1 mais 3A2 mais 3A3 igual a 0. Na segunda linha, o A2 mais o 5A3 igual a 0. E na terceira linha, o 3A1 mais o A2 mais o 5A3 também igual a 0. A gente quer encontrar o quê? Nós queremos encontrar os valores de A1, A2 e A3 que satisfazem aquela igualdade lá em cima, envolvendo V1, V2 e V3. Já aqui na segunda linha, a gente conclui que o A2 ele é igual a menos 5 vezes o A3. Daí, de posse dessa informação, nós iremos substituir o A2 por menos 5A3 lá na primeira equação. Fazendo esta substituição e realizando as continhas, a gente vai encontrar lá no final que o A1 ele é igual a 12A3. Daí agora a gente tem o A1 em função do A3 e também já tínhamos antes o A2 em função do A3. Levaremos essas duas informações para a terceira equação. Então, na terceira equação, onde tem o A2, nós iremos substituir por menos 5A3. E onde tem o A1, iremos substituir por 12A3. Vai ficar dessa forma aí que aparece na telinha. E no final a gente vai concluir que o A3 é igual a 0. Ora, mas se o A3 é igual a 0 e o A1 é 12 vezes A3, o A1 vai ser 12 vezes 0, que é 0. E se o A2 é menos 5 vezes o A3, ele vai ser menos 5 vezes 0, que também é 0. Então daí a gente vai ter A1 igual a 0 e teremos aí que o A2 também é igual a 0. Portanto, os únicos números reais, A1, A2, os números reais, não, agora que nós concluímos que são únicos, não é? Mas os números reais que satisfazem a igualdade, A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3 igual a 0, são A1 igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 0. E daí, se esses três vetores são nulos, a gente já pode dizer que eles são vetores linearmente independentes. Então é isso. Por que os vetores V1, V2 e V3 geram R3 e o mesmo não acontece com V1, V2 e V5? A resposta é simples, porque V1, V2 e V3 são LI e V1, V2 e V5 não são LD. Ok? Bom, agora vamos definir base então. Seja V um espaço vetorial. Dizemos que um conjunto B, formado pelos vetores V1, V2, V3, Vn, vetores contidos em V, esse conjunto vai ser dito uma base de V se e somente se duas condições forem satisfeitas. Primeiro, esse conjunto precisa ser um conjunto de geradores, ou seja, as combinações lineares formadas com os seus elementos deverão ser capazes de gerar qualquer vetor lá do espaço vetorial V. Mas além disso, esses vetores precisam ser LI, e é essa segunda condição que vai nos dizer que LI é um conjunto mínimo de geradores. Então o conjunto vai ser uma base, se for um conjunto de geradores, mas um conjunto que contém um número mínimo de geradores. Isso a gente resume dizendo que eles são LI. Bom, exemplo. O conjunto B, formado por V1, V2 e V3, vetores do R3, em que V1, V2 e V3 são indicados acima, né? A gente já viu ali, constitui uma base do R3. Olha, um espaço vetorial, ele não só tem uma base, ele tem um número infinito de bases. Eu poderia manter, por exemplo, o V1 e o V2 e
tirar o V3 e colocar um outro vetor. Contanto que esse outro vetor seja LI com os outros dois, teremos uma nova base. E daí, base, você vai ter então um número infinito delas, ok? Agora, o que é que essas bases todas têm em comum? Elas têm sempre o mesmo número de elementos. E é esse número de elementos é o que a gente vai chamar de dimensão do espaço vetorial. Então, chamamos de dimensão de um espaço vetorial V ao número de elementos de sua base. Quando eu falo de sua base, é uma base qualquer, e iremos denotar esse número por dim_V, dimensão de V. Então, por exemplo, o R3, o espaço tridimensional, ele tem como dimensão 3. O que é que isso significa? Isso significa que para gerar qualquer vetor do R3, precisamos de 3 vetores linearmente independentes. Já o R4 tem dimensão 4, e isso vai significar que para gerar qualquer vetor do R4, precisaremos de 4 vetores linearmente independentes. No R5, 5 vetores LI, no R6, 6 vetores LI, e até lá no Rn, que aí já significa um número natural qualquer, vai ser N vetores LI. Estou supondo aqui natural a partir do 1. Bom, agora cabe uma questão. Se existe um número infinito de bases, se várias bases podem ser consideradas, será que existe alguma base que seja mais simples e, portanto, uma base conveniente de se trabalhar de modo geral? Bom, essa é a questão. Existe uma base na qual os vetores os valores de A1, A2 e A3 são encontrados com mais facilidade? Existe. E a ela chamaremos de base canônica. Então, um espaço vetorial, ele possui um número infinito de bases. E já que ele possui um número infinito de bases, é conveniente procurar uma base mais simples para trabalhar. Então aparece a seguinte questão: existe uma base na qual os valores de A1, A2 e A3 são encontrados com mais facilidade? Pois bem, existe, e a essa base chamaremos de base canônica. A base canônica do R3, por exemplo, ela é formada por 3 vetores, claro, base do R3, 3 vetores, mas são os seguintes vetores: o vetor 1, 0, 0, que chamaremos de E1, o vetor 0, 1, 0, que chamaremos de E2, e o vetor 1, 0, 0, que chamaremos de E3. E daí, dado qualquer vetor x, y, z pertencente ao R3, temos V dado como uma combinação linear dos vetores E1, E2 e E3, então vai existir um A1, A2 e um A3, de tal forma que V vai ser igual a A1 vezes E1, mais A2 vezes E2, mais A3 vezes E3, em que o A1 vai ser igual a x, o A2 igual a y e o A3 igual a z. Bem simples. Então, salvo menção contrária, estaremos sempre trabalhando na base canônica, porque é exatamente a base mais simples de se manusear. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês ampliem esses estudos ao longo da semana, e qualquer dúvida é só postar no nosso fórum de discussão. Até breve.